Ser mãe tava nos meus planos, mas não para agora. Eu tava programando mais ou menos para daqui uns 2, 3 anos, mas era um desejo meu. Eu tava em Nova York, fiquei quase uma semana sozinha e eu tava sentindo muito sono, então eu passei muitas tardes dormindo no hotel e eu ficava meio, nossa, por que eu tô em Nova York dormindo? E era um cansaço muito grande. E aí depois, quando o meu namorado chegou, foi quando eu comecei a sentir um pouco dos enjoos. Mas eu achei que, sei lá, que era alguma coisa do frio, porque eu nunca tinha estado num lugar tão frio quanto estava em Nova York. A gente estava mais ou menos menos 10 graus, teve dias com menos 18. Então eu achava que era alguma coisa do clima, da comida, sei lá. Nem suspeitei, porque minha menstruação ainda não estava atrasada. Só que aí depois a gente foi para casa de uns amigos do Rodrigo, que já tem filhos. E a mãe dessas meninas me falou: Bela, eu acho que você tá grávida. Mas eu falei: não, nada a ver. Esperei mais uns 3 dias. Só que eu continuei enjoada, acordando meio indisposta. Aí uma hora eu falei: não, vou fazer um teste. Chegou a hora, e aí deu positivo na mesma hora. Eu fiquei meio em choque, eu tava no banheiro do quarto dessa amiga nossa, da Mari. E aí eu fiquei tão assustada que a primeira pessoa que eu chamei foi ela. E aí ele veio correndo atrás, e ela que meio que falou que a gente tava grávido pra gente ao mesmo tempo, assim. Só que ela falou rindo, então ele achou que ela tava zoando, só que eu tinha visto e eu vi que tava, só que eu meio que, sei lá, parecia meio surreal. E aí foi dessa forma, não teve surpresa, não teve nada bonitinho, a gente só descobriu. A primeira pessoa que eu contei da gravidez foi pra Laura, que trabalha comigo, que é minha amiga desde o colégio. Eu liguei assim que eu descobri e falei: meu Deus, Laura, não sabia com quem conversar, eu não queria ainda contar pros meus pais, porque eu ainda não tinha caído a ficha, então a gente foi na farmácia, comprou outros testes para ver se ia dar positivo também. Então eu não queria, sei lá, causar uma expectativa nos meus pais, porque eu sei o quanto eles queriam ser avós. Então eu só contei pra Laura até ter total certeza. E aí depois pros meus pais, e depois que eu comecei a contar pro resto dos meus amigos. Contei primeiro pra minha mãe e pro meu pai, Renan. Assim que eu cheguei do aeroporto, eles foram buscar a gente almoçou e eu comprei um pincelzinho de maquiagem, mais ou menos do tamanho do teste, tirei o pincel, botei o teste dentro, fingi que era um presente pra minha mãe. E aí eles demoraram um tempinho pra entender, mas nossa, ficaram super felizes, choraram, tudo. Eu filmei a reação, só que eu filmei mal, porque eu botei a câmera atrás de mim e eles na frente da mesa, só que eu tapei a reação deles. E do meu pai, Fernando, eu fiz a mesma coisa, dei nesse negocinho de maquiagem e ele ficou, nossa, muito feliz. Eu acho que nem ele sabia o quanto ele gostaria de ser avô. Não sabia que eram gêmeos, meu pai ficou zoando, meu pai biológico, Fernando, ficou zoando. Então, vai que são 2, vai que são 2. Eu falei: até parece, não são 2. E aí, depois de uns 5, 6 dias, a gente descobriu que eram gêmeos. No início, eu fiquei muito assustada por muitos motivos. Por ser uma gravidez de risco, por todas as complicações que tem mais chance de ter por ser gêmeos, o parto de gêmeos, ter realmente 2 filhos para criar ao mesmo tempo, primeiro filho, né, uma coisa meio surreal, assim, nunca tinha nem passado pela minha cabeça que eu teria gêmeos, porque na minha família não tem nenhum caso, então era algo que nem, nossa, era uma preocupação que nem existia para mim. Mas foi questão de 1, 2 dias pra eu já estar super animada com a ideia, tá amando que são gêmeos e muito feliz. Eu vou aprender a ser mãe, assim, eu não me sinto já mãe. Eu acho que essa coisa que as pessoas falam, engravidou, já nasce uma mãe, eu acho que não é
muito assim, eu acho que é uma construção. É claro que tem algumas coisas que a cabeça já vai dando uma mudada, algumas preocupações que antes eu não tinha. Mas, no geral, eu acho que ainda é um processo, assim, que vai acontecer naturalmente, que eu tô levando até, surpreendentemente, de uma maneira muito leve, assim. Não tô me cobrando muito e tô aberta pra realmente aprender, sabe? Porque eu sei que eu não sei nada e que eu vou aprender e vou dar o meu melhor. A gente se conheceu virtualmente na pandemia, pelo Instagram. A gente começou a conversar e quando a gente viu, a gente estava conversando todo dia. E nisso se foram quase uns 6, 7 meses. Ele morava em Nova York, eu aqui no Brasil. E aí, no final desse ano de 2020, ele veio para o Brasil. A gente se conheceu, fui buscar ele no aeroporto e a gente já ficou junto direto, assim. Ele já ficou na minha casa. Então a gente meio que começou a web namorar e depois virou um namoro de verdade. A gente já mora junto desde novembro do ano passado. Na verdade, a gente já meio que morava junto desde que ele chegou no Brasil, mas a gente ainda não tinha o nosso canto. Aí a gente alugou um apartamento juntos, a gente tá morando junto. Eu nunca tive muito sonho de casar, assim, casamento, festa, nem ele. Mas talvez se a gente for casar vai ser mais por uma questão jurídica do que qualquer outra coisa. A primeira mensagem que ele mandou, eu tinha feito uma piada, eu tava com muitos gases, então minha barriga tava super, super inchada, tipo do tamanho que tá agora. E eu postei uma foto no espelho falando, 17 semanas, fiz uma piadinha, fiz que eu tava grávida, e aí logo depois fiz um outro story, tipo com a barriga normal, falando, foi embora. E ele achou engraçado e respondeu isso, tipo, mandou risada. E aí a gente começou a se falar através dessa barriga falsa de grávida. E agora eu tô grávida. Foi muito legal poder realmente conhecer alguém antes de ter algo, de tocar nessa pessoa, de beijar essa pessoa. Então, eu realmente já tinha sentimento por ele sem conhecer ele. Eu já conhecia muito sobre o caráter, a personalidade da família dele, a história dele. Então, foi muito interessante, assim, ter esse contato, essa aproximação. Eu acho que a gente conseguiu se aproximar e ter mais intimidade, até do que se a gente conhecesse pessoalmente e as coisas fossem aos poucos, sabe? E, lógico, a gente tinha medo de vai que a gente se encontra e a gente odeia, é horrível. Mas a gente já se gostava muito, sabe? Então a gente brincava, falou, não, vai dar certo. Se não der, a gente treina até dar certo.